nos acompanha nesse programa semanal, das 9 às 10, que agora está sendo transmitido pela Rádio Futura FM aqui para vocês. Então, é toda segunda, das 9 às 10 da manhã, o programa Bom Dia Prefeito, aqui com a minha presença, de Luciano, de Thalita e muitos outros. O Duarte, o programa também é reprisado em qual horário? O programa está às 11 da noite, na segunda-feira. Não, às 10 da noite na segunda-feira, porque depois tem o Unimed Saúde. Aí nós temos na quarta-feira, 11 da noite, e no sábado, a partir das 8h30 da manhã. Tá muito bem. Lembrando também, você ouvinte, o nosso WhatsApp é o 99919-1069. Quer ver um jeito de decorar o WhatsApp da rádio? A rádio a frequência é 106.9, não é isso? Sim. Então, os últimos números, 1069. Então, vamos lá. É o 99919-1069. E esse 19 por conta do aniversário da Jubá, né? Que foi os 200 anos ano passado. 19 de março. Então, é 9919-1069, o WhatsApp da rádio. Muito bem. Prefeito, vamos lá então, para a gente poder dar sequência no programa. Quero te fazer uma pergunta. A semana passada a gente fez um planejamento, mas a participação do público foi grande e a gente, claro, prioriza as dúvidas do pessoal. Então, acho que a gente fecha o ano com perguntas para serem respondidas, porque o pessoal está realmente interessado na sua administração e no comportamento dos seus secretários e como resolver os problemas que são pontuais em qualquer município. Bom sinal. E deixa eu te falar uma coisa. Questão do trânsito. Quais ruas serão asfaltadas esse ano? Tem algum projeto, algum planejamento? E no trânsito, quais serão as mudanças que serão feitas? Luciano, mudanças, não muitas mudanças. Mudanças pontuais de algum problema ou outro que possa existir na cidade. As maiores mudanças já foram feitas. Ruas asfaltadas, eu vou buscar aqui no meu celular agora, porque nós estamos falando de mais de 60 ruas. 60 ou 80 ruas aqui. Então, daqui a poucos minutos eu posso falar das ruas que serão asfaltadas. É o maior projeto de asfaltamento da história de Itajubá. O meu governo foi o governo que mais asfaltou ruas em Itajubá, mas este ano nós teremos mais ruas asfaltadas que todos os outros 7 anos de governo. Então, você vê que é muito asfalto. Você fez uma vez uma comparação de distância. Vai daqui até qual cidade? Daqui próximo São Paulo. 260 quilômetros, 280 240. Itajubá tem 300 e poucos quilômetros de estradas rurais, só para você ter uma ideia. Nós temos 2.000 e poucas ruas em Itajubá, 68 bairros. Se você somar tudo isso, a distância é enorme. Tem rua de 1 quilômetro, rua de 3 quilômetros, rua de 200 metros, 300 metros. Então, quando você soma essas mais de 2.000 ruas, aí você imagine o universo de quantidade de quilômetros que nós temos na soma de tudo isso. Agora, o mais importante, independente se é asfalto ou se são bloquetes, 99% da cidade, tirando os bairros rurais, tá? Elas são calçadas e asfaltadas. Nós temos poucas ruas, quase zero. Nós conseguimos praticamente zerar, tá? Todas as ruas que não tinham calçamento na nossa cidade. Isso é uma coisa quase inédita em qualquer outra cidade. A não ser loteamento clandestino, alguma coisa disso que não tenha documentação, hoje, da noite pro dia. Que a culpa não é da prefeitura. Às vezes a pessoa pensa assim, o prefeito não calçou com a rua. Não, quem não calçou foi o loteador, certo? E nem aprovação deve ter para a prefeitura. Porque nenhum loteamento é aprovado e libera a documentação se ele não tiver inteirinho calçado ou iluminado. E iluminado junto. Outra coisa, a questão, por exemplo, você vai fazer um asfaltamento de uma rodovia, é uma situação. Agora, você fazer o asfaltamento, o calçamento de uma rua dentro do município é muito mais complicado. É muito mais complicado. Por conta de esgoto que está passando a canalização. Eu consegui achar as ruas aqui, tá? Um calçamento, que as pessoas entendam isso. Calça aqui minha rua. Primeiro, a sua rua para ser asfaltada, cada quilômetro sai de 500 mil a 1 milhão de reais, tá? É caro. É um elemento caro o asfalto ou o bloquete hoje. Antigamente o asfalto era muito mais caro, hoje nivelou um pouco mais com o bloquete, tá? Mas antes você tem que fazer o leito, subleito, a base, vai brita, vai pó de brita, vai drenagem, tem manilhamento por baixo. Às vezes o manilhamento, que é a obra de manilhas que nós temos que colocar para que os bueiros possam colher essa água e as águas possam caminhar como se fosse um rio por baixo de todas as ruas.
custa mais caro que o próprio calçamento. Então, tudo isto leva um custo e leva tempo. E quando você vai abrir uma rua, por exemplo, o bairro da Medicina, eu fui arrumar as ruas lá. Quando você abre o buraco, que é onde vai passar as manilhas, aquela valeta grande, você tem que aprofundar, às vezes 5 metros de profundidade, 7 metros de profundidade. Então você tem que pôr tipo a gente chama de blindado. Blindados são as escoras blindadas para que aquela terra não ofereça risco também ao trabalhador que está ali trabalhando a 5 metros debaixo da terra, certo? E também as casas não movimente, porque o terreno de Itajubá é ruim nesses bairros e quando ele é ruim, movimenta, é como se fosse uma areia movediça ali, é uma turfa pura, é mole. Então, se ele movimentar a casa que está 10 metros de distância, 15 metros ou 5 metros, ela movimenta também. Movimentou um pouquinho uma casa, seja 10 centímetros, trinca ela inteira e é perigoso até cair. Então, toda essa engenharia tem que ser feita. E muitas coisas que as pessoas não imaginam. Você que está caminhando agora na rua ou em frente à sua casa, saibam que aí pode passar fios. Mas o fio é aéreo. Não, tem muitas ruas, são subterrâneos, fibra ótica, tá? Ou rede de esgoto. Lembrando que a rede pluvial, que é a rede de águas de chuva, elas são diferentes da rede de esgoto. São duas redes distintas, não são as mesmas. Então, tem duas redes, duas tubulações diferentes passando por baixo. Então, quando você vai asfaltar ou calçar, como vai vir um trânsito pesado ali em cima, você vai ter que passar o compactador, às vezes estoura esses canos. A pressão, né, gerada. Então, vai pôr peso em cima. Então, tudo isso é feito numa rua antes do calçamento. Então, há uma certa dificuldade. Se fosse simplesmente passar o asfalto e ir embora, seria muito fácil. O asfalto ou o calçamento é o de menos. A estrutura que vai embaixo, que é o mais complicado. E fora o que o pessoal acha que seria um transtorno, mas é para benefício. Inclusive, uma pergunta da Cristina da Avenida aqui sobre ainda o mesmo assunto. Bom dia a todos, gostaria de saber por que a obra da ponte da Avenida está parada. Eu acho que ela se refere à obra lá do DR. E está dando parabéns também pela primeira ponte concluída, que é ali da Ângelo Boer, salvo melhor engano, já está pronta. Aquelas 3 pontes facilitarão o escoamento das águas do Ribeirão Anhumas, que é o Ribeirão que passa pela Medicina e pelo bairro da Avenida. É uma obra ousada, uma obra grande, mas necessária, que muitos passaram pela prefeitura e não tiveram a coragem de colocar as mãos. Aonde já se viu um prefeito falar, eu vou estourar 3 pontes, destruir 3 pontes, fazer 3 pontes novas, em um ano, em menos de um ano. Por quê? Porque essas pontes afunilavam o rio ali, é como se fosse um funil, e espremia o rio, então com isso fazia com que retesse a água para trás. E grande parte do alagamento do bairro da Medicina e do bairro da Avenida é em decorrência disto. As pontes estão estreitando, elas são estreitas, elas seguram a água e enchem o bairro. Então, para amenizar, nós não vamos resolver 100%. Para amenizar, e já está amenizando muito, nós fizemos toda a drenagem do bairro da Medicina das principais ruas, tem outras ainda para serem feitas, e abrindo a calha dessas ruas para que a água possa sair com maior vazão. Inclusive, já tem um teste que foi feito ali, próximo à rodovia, à Avenida Presidente Tancredo Neves, que você alargou aquela ponte lá. Sim, nós colocamos as duelas ali. Isso. E já facilitou muito. Agora, um outro ponto importante, essa ponte da Avenida, certo? Da rua Pedro Fonseca Paiva, nós estamos parados ali, porque tem uma casa na beira do rio, uma casa que tem 9 herdeiros, foi construída na beira do rio há mais de 30 anos, 40 anos. Eu até entendo o amor que as pessoas têm naquela casa, tudo, mas somente 2 pessoas, parece, 2 irmãos que moram na casa. Dos 9 irmãos, 7 concordaram com a desapropriação. Eu poderia ser mais rude e falar, é uma invasão e eu vou tirar. Agir na justiça para tirar sem indenizar. Mas nós já colocamos esse valor em depósito em calção, já reunimos com os familiares, a maioria é a favor, mas tem 2 que sofrem a resistência ainda de sair da casa, sendo que a prefeitura está pagando, e dentro do meu pensamento está pagando até muito bem, pela avaliação que fizeram. Tá? É uma comissão de avaliação que avaliaram lá e a prefeitura já fez essa proposta. Agora, eles não querem sair da casa. 2 não querem sair da casa, 2 pessoas. Tem casas à disposição, tem um valor em depósito para eles, e estão
2 pessoas estão prejudicando milhares de pessoas ali, sendo que a casa é uma invasão que está na beira do rio. Imprescindível que ela seja retirada do local. Retirada. E ainda tem uma moradora ali do bairro da Avenida, que eu fiquei sabendo. Tem gente que a gente não chama de fofoqueiro, né? Chama de futriqueiro. Que vai lá fazer a cabeça, né? Todos os dias das moradoras ali, fala, não sai daí não. Você consegue Espera um pouco. Daqui a pouco, a gente vai enfesar um pouco, não vamos pagar nada e eles vão sair da casa sem receber nada. É um recado que eu dou como prefeito. Eu não vou abrir mão de defender a maioria da população em decorrência de 2 pessoas que não querem sair de uma casa, que é uma invasão que está na beira do rio já há mais de dezenas de anos. Então, basta, isso chega. Nós temos que ter pulso firme. Aquela ponte é necessária. Vai evitar enchentes no bairro da Avenida e no bairro da Medicina. Agora, por causa desta casa, que eu repito, que é uma invasão, por causa de 2 pessoas que estão sendo ainda incentivadas por uma moradora encrenca que tem ali no bairro da Avenida, eu falo isso com propriedade, porque eu sou nascido e criado no bairro da Avenida, com muito orgulho. Pararam uma obra, porque se eu continuar a obra da ponte, vai cair a casa tem morador dentro. Aí já viu. Mas vai chegar um ponto que a máquina vai dar uma relada na casa lá. Não tem como, é um trator grande. Caiu, então, eu peço o bom senso dessas pessoas, o bom senso dos irmãos que já estão de acordo, para que convença essas 2 pessoas a saírem. E isso vai ser resolvido essa semana. A justiça vai dar posse para a prefeitura. Isso é interesse público aquilo. A justiça depois discute o preço, mas o depósito em calção e tudo, então a família vai sair por bem. Se não sair por bem, daqui a pouco ela vai perder até o valor da indenização. Então, um recado como prefeito eu dou, porque eu preciso continuar aquela ponte. Não tem saída. Eu vou continuar aquela ponte e vou terminar ela rapidamente. E com as cheias também afetam eles, né? É prejudicial para eles. Você está na beira do rio, na calha do rio. Com a ponte nova, com uma cheia, daqui a pouco a casa vai sofrer também com as consequências disso. É melhor sair agora do que alguns dias. Saia numa boa. Prefeito, conversando aí sobre pontes, a ponte do batalhão. Vai fazer a ligação agora ali da rodovia de Maria da Fé com a 459. Exatamente. A ponte chegaram às vigas essa semana. É uma ponte grande sobre o rio Sapucaí. Olha quantas obras nós estamos falando só em pouco tempo, né? Isso não existia antes. E essa ponte fica justamente onde tinha uma barragem ali atrás do 4º Batalhão. Do 4º Batalhão, há muitos anos atrás. Aquela ponte vai facilitar a vida das pessoas que moram no bairro da Varginha, as pessoas que chegam de Maria da Fé, ao invés de ter que ir lá na ponte da Embel ou lá na ponte P4, que está sobrecarregando essas 2 pontes. Então, o vão era muito grande. O que é o vão? A distância entre a ponte da Embel e a ponte da P4, que é perto da FEP, ela era muito grande, muito distante. Tanto é que nós fizemos uma passarela ali no meio para que os pedestres e ciclistas possam passar, que facilitou muito. Agora nós vamos fazer para os carros. É uma ponte mais ou menos relativa àquela, um pouquinho maior que aquela que foi feita perto do Hotel Real, nós fizemos, que vai levar quem vem de Maria da Fé ou quem está saindo da Varginha até naquela avenida de trás da padaria do Totoli. Então, o que acontece? A Padre Lourenço da Costa, nós vamos ter 2 avenidas, a de cima e a de baixo. A de baixo eu esqueci o nome agora, tá? Que sai do posto P4 e vai até a ponte da Embel pela margem do rio. E nós vamos asfaltar aqueles 3 quilômetros de rua ali. É a rua da escola São Sebastião? Abaixo da escola São Sebastião. É a de terra ainda. A de margeando do rio mesmo. Isso, então a ponte vai descer ali, a pessoa pega a esquerda, sai lá na ponte da Embel rapidinho. Ou sai lá na ponte P4, mas atravessando por essa ponte e tirando essa sobrecarga. Olha, vai melhorar muito o trânsito naquele local. Assim como nós tínhamos, só para as pessoas relembrarem, há poucos anos atrás, nós não tínhamos aquela ponte do Hotel Real. O trânsito, para entrar na cidade, tinha que ficar parado lá perto da Mali, vinha, passava ali em frente ao Hotel Real, em frente ao Parque de Exposição, virava o Senai, ia até a Avenida, antiga Padaria Soberana, virava ali e subia a ponte da Avenida e ficava parado lá na Maria Carneiro. Depois que nós fizemos a ponte do Hotel Real, acabou o trânsito ali. Só nos horários de pico, mas a pessoa não demora mais que 5 minutos para atravessar todo aquele trânsito ali da entrada da cidade. Então, olha o que melhorou essa ponte. Agora, com a ponte da Varginha, nós vamos facilitar muito mais ainda o tráfego naquele local. Quanto mais pontes nós fizermos sobre o rio Sapucaí, mais fácil fica das pessoas atravessar de um lado para o outro da cidade, tendo em vista que o rio Sapucaí corta a cidade ao meio.
Muito bem. Chegando perguntas aqui, prefeito. Mariana Rodrigues perguntou o seguinte, que é ouvinte assídua do programa, te parabeniza. Opa. Grande abraço, Ela Mariana. gostaria de saber de você, prefeito, quando que eles vão ter um carro novo para fisioterapia? A informação que eles têm que existem 2 carros novos, mas depende do seguro. Então, os pacientes estão aguardando e querendo saber uma posição. Mas isso é jogo rápido. A prefeitura tem que licitar. Tudo tem que licitar, né? Se fosse um sistema particular, o privado, Já estava rodando. já tinha cotado o preço, pronto, já estava rodando. Coloca no despachante. Então, tem vários resolvido. carros que chegam, às vezes, esperam 15 dias, 20 dias para fazer o seguro. Mas deve ser feito essa semana, no máximo em 10 dias. É que a licitação, ela tem um prazo por lei para correr. Eu tenho que licitar o seguro desses carros. Muito bem. Sem seguro não tem como rodar, né? Não tem. Um carro público ainda? Nem pode, né? Nem pode. Prefeito, a campanha eleitoral desse ano. Os bastidores já estão quentes. E depois queria falar também sobre a... Jesus, faltou o nome aqui. Do ITC, a gente está falando agora há pouco sobre isso. Vai lembrando. É idade. Biométrico? Isso, biométrico. Cadastramento Exatamente, biométrico. está aqui, ó. Recadastramento. Exatamente. É a idade, né? Ela começa a chegar, O- acontece isso mesmo. o que nós pedimos às pessoas é que se dirijam até o cartório eleitoral e vejam a sua situação e façam o recadastramento eleitoral. É importante que todos possam votar. Nós acreditamos que 20 ou 30% dos eleitores de Itajubá não fizeram seu Foi esse número recadastramento. que a gente tinha conversado agora há Nós pouco. estamos falando aí de menos 20 mil eleitores em Itajubá para as próximas eleições, tá? E a pessoa que não fizer o recadastramento, ela não pode tirar uma série de documentos, ela não pode fazer empréstimo em bancos públicos, ela tem uma série de consequências negativas se ela não fizer esse recadastramento. Tem multa, né? Tem multa, tem um monte de coisa. Depois não vota, depois não pode tirar documento, não pode tirar passaporte, não pode participar de concurso público. Tem uma série de punições que o governo faz e com razão, porque o voto é obrigatório, a pessoa tem que ir lá fazer o seu recadastramento. O diretor do cartório eleitoral tem feito um belo trabalho com seus funcionários, com seus estagiários, estão ficando até dias de sábado, estão fazendo, mas as pessoas precisam procurar. Agora, no cartório eleitoral também faz o seu recadastramento. Inclusive, os interessados se deslocam até a Praça de Esportes, na Avenida Paulo Queradi, número 371, no bairro São Vicente, com os seguintes documentos: identidade, comprovante de endereço, exame... Não, isso aqui é para a abertura da piscina. Tá Não, certo. para tirar o título de eleitor, você precisa levar o comprovante de endereço e um documento. Inclusive, pode-se fazer o cadastro pela internet, né? Você pode agendar a sua visita pela internet. Ou ir lá, Eu fiz lá isso, no ITC. extremamente rápido, exatamente. Então, o endereço do ITC é Avenida Paulo Queradia, 371, no bairro São Vicente. Tem que levar comprovante de residência. Comprovante de residência, para mostrar onde você mora. É necessário e, também levar o título, né? O meu não, se possível, o título. né? o meu não foi preciso. E a campanha eleitoral? Campanha eleitoral, nos bastidores, tem aqueles inexperientes que saem na frente. As pessoas pensam que corrida eleitoral hoje em dia é uma uma maratona de 42 quilômetros. Tinha aquela corrida antigamente, né? Do Dick Vigarista, aquela Não, turminha. você já viu Corrida maluca? Como é que chama a última corrida do ano? São Silvestre? Sempre que sai a corrida, tem aquela turma que gosta de aparecer na televisão, que nos primeiros 500 metros sai Dá um na frente, gás tá na ali, Globo. né? Depois não tem oxigênio nem para chegar na próxima esquina. E eu só observo isso. Só no Até balão. por questões táticas, eu não vou dizer as nossas táticas, né? Mas é uma corrida que... Nós temos carnaval, temos aniversário da cidade, tem muitas Páscoa. coisas. Depois o povo vai pensar em eleições desse ano. Agora, nos bastidores se cogitam nomes a prefeito, nomes a vice-prefeito, as pessoas já se preparando, alguns para ser candidatos a vereadores, quais os partidos que estarão prontos para isto. Então, isso começa a se cogitar muito, principalmente agora no mês de fevereiro, e janeiro também foi um pouco agitado nisso, nos bastidores. Mas quando você passa uma pesquisa e pergunta às pessoas que ano que vai ser a eleição para prefeito, mais de 50% não sabem. Nem sabem que vai ter eleição esse ano, certo? Ou se tem, para que é? Confundem, né? Não confundem. E é natural isso também. Então, nós sabemos a hora certa, o ponto certo, e acredito que Itajubá vai ter uns 4 ou 5 candidatos a prefeito.
está se vislumbrando isto, é natural que tenha isto. Tirando as eleições passadas, que nós tivemos somente 3 candidatos, tendo em vista, eu era candidato à reeleição, então juntou toda a oposição para tentar nos bater. E eu tive 50% de voto a mais do que ainda o segundo colocado. Esse dia eu ouvi uma entrevista de uma jornalista entrevistando, olha, a distância foi pequena, né? Foi pequena, foi a maior distância da história de Itajubá de um candidato a prefeito para o segundo lugar. Então eu tenho satisfação de dizer isso, que fui o prefeito mais votado da história dos 200 anos dessa cidade. Então carrego em si uma responsabilidade muito grande. Mas eu acredito que nós teremos uns 3 ou 4 ou 5 candidatos a prefeito, assim como foi em 2012, assim como foi em 2008, assim como foi em 2004, como foi no ano 2000 também. Você atribui esse oportunismo a quê? Você não pode se candidatar. Você acha que isso aí tem alguma influência? Tem. Por causa dos seus 2 governos? Tem uma influência, porque é o seguinte, o prefeito, quando está no cargo, no caso, nós que vínhamos com uma aprovação muito grande, muitos inibem muitos de saírem candidatos. Vamos dizer, uma coragem, ou também por estar concordando com o governo e achar que aquilo não deva trocar. E é natural que quando vai mudar o chefe do executivo, que outros se proponham a disputar este cargo, né? Então, nós vamos ter um candidato do nosso governo, está certo já, entre os próprios aliados, nós teremos um candidato único da nossa chapa, certo? E a oposição, eu vejo ela com naturalidade, certo? Isso é importante também, que estão aí se aglomerando aí em 2, 3 partidos, ou 3 candidatos a prefeitos, e todos eles fazendo a sua campanha, uns de forma correta, de forma responsável, outros achando que o caminho do ataque à atual administração, que tem 85% de aprovação, eles vão atacando e falando como se isso fosse positivo, e não é. Então, vamos esperar. Nada melhor, a melhor pesquisa que existe são as urnas. Então, vamos esperar o resultado das urnas, vamos fazer uma campanha limpa, uma campanha próspera, uma campanha falando de Itajubá, não das pessoas que eu falo é dos que estão disputando. Eu acho que todo candidato tem seu ponto positivo, sim. Os seres humanos têm os pontos positivos, são muito maiores que os pontos negativos. Eu acredito que todos eles queiram somar, mas é muito importante que o eleitor veja aquele que quer o poder, porque quer o poder por vaidade, ou se eles estão pensando realmente na cidade, em melhorar a educação, melhorar a saúde, melhorar a segurança pública, saneamento, agricultura, turismo, lazer, esporte. Ninguém pode ganhar uma cidade com ódio no coração, com mágoa, com sentimento, com revolta. Isso não leva a caminho nenhum. Itajubá já se saturou dessas divergências políticas. Eu acredito que o meu governo está indo bem e tem dado certo em razão de nós não darmos muito ouvido a quando a oposição é maldosa. Quando ela é criativa, construtiva, nós damos ouvidos, mas quando não é, nós não damos. E isso que tem dado certo no nosso governo. Prefeito Ana Clara está dando parabéns pelo trabalho que você está realizando em nossa cidade. Itajubá está muito melhor. Agora, muito obrigado, Ana Clara. Tem que te fazer uma pergunta. Acabando o seu governo agora, você passa a ser um eleitor. Sim, natural. O que você espera do próximo prefeito, do próximo chefe do executivo? E ninguém melhor do que você para dizer, porque você estando no trabalho, estando à frente, você conhece todas as dificuldades. O que se espera? Eu queria saber a sua opinião e o que o eleitor deveria esperar do próximo administrador. Tá, eu vou falar minha opinião, eu não tenho como falar somente como cidadão, porque depois de 7 anos de experiência como prefeito da cidade, 8 anos de vereador, 2 vezes presidente da Câmara, é natural que a gente esteja um passo na frente, sabendo quais são os maiores problemas da cidade. O próximo prefeito de Itajubá, ele tem que continuar fazendo um trabalho de amor pela cidade. Ele tem que ter a cidade como se fosse um filho dele. Ele tem que ver um papel na rua e ficar revoltado com aquele papel jogado na rua. Se ele vê uma lixeira torta, ele tem que chamar o secretário e resolver esse problema na hora. Ontem, por exemplo, um prefeito precisa fazer isso depois de eleito. Ontem eu rodei com o Teixeirinha 14 bairros. Ontem era domingo, chovendo, grande parte do dia, 14 bairros. Depois que eu deixei o Teixeirinha, eu fui lá no pronto-socorro do hospital de Supetão, para saber como é que estava. Depois passei em frente à Santa Casa.
Depois dei uma olhada na porta de escolas, alguma coisa estava fechada, para ver qual que é uma reforma, alguma melhoria que pode fazer. Para quê? Anotando tudo, porque eu tenho que estar atento a tudo isso. E um prefeito tem que ter amor a isso. O prefeito tem que ter educação. Não é educação só de escolas, não. Tem que ouvir o povo, tem que dar carinho e atenção. Não é não olhar na cara, tratar as pessoas com palavrão, não, com outras coisas. Não é vender ilusão. É saber que a educação está ótimo o serviço, mas tem um pouco a melhorar ainda. E aonde é esse pouco? Será com os professores? Será no material escolar? Será na merenda? Será na reunião com os pais? Na saúde? Olha, tem tantos médicos, é o suficiente, sim ou não? Olha, está faltando isto. O que eu posso fazer para melhorar aquilo? Ah, mas não tem recurso. Da onde eu posso economizar para mandar para lá? É o equilíbrio das coisas. Saber que, por exemplo, a cidade nós estamos tendo problema de saneamento. O que eu tenho que fazer? Quem eu tenho que falar em Belo Horizonte? Saber representar a cidade à altura em Belo Horizonte, Brasília. Saber agendar uma visita a um ministro de Estado ou a um secretário de Estado e saber conversar com conhecimento de causa. Você tem que falar com propriedade. Saber quando um presidente da República for te receber ou visitar a sua cidade, fazer um discurso à altura do que o povo merece. Saber despachar com um simples cidadão e também saber conversar com o reitor de uma universidade ou com um grande empresário a nível internacional. Saber as dificuldades das nossas indústrias e empresas e fazer o que o poder público pode ser útil. Então, o prefeito ele tem que ser pronto para isso. E o principal, um prefeito tem que conhecer o Brasil e o mundo afora para, guardar das proporções e adequações, trazer aquilo que existe mais moderno e completo para a nossa cidade. Tudo isso nós estamos fazendo de saneamento, de parque, de obras, de calçamento, de trânsito, são coisas que eu vi lá fora e estou guardando as proporções, estou adequando a cidade de Itajubá. Quisera eu, se tivesse governado 7 anos, com dinheiro em caixa. Não teve dinheiro, o governo do estado não pagou os municípios, ficou devendo. Sofremos uma perseguição durante 4 anos aqui de um governo que não nos tratavam bem. Então, eu passei por crises de pagar funcionalismo público, graças a Deus paguei todos em dia. Mas vocês não imaginam a engenharia financeira que foi feita para isso. Então, eu desejo sucesso ao próximo prefeito, que ainda tem mais 1 ano ainda de governo, no próximo ano, certo? Mas que quando ele pisar naquela cadeira, sentar naquela cadeira de prefeito, ele faça a mesma coisa que eu fiz no dia 1º de janeiro de 2013. Olhe para ela e fale assim, essa vaidade aí não vai me pegar, não. O que eu quero é chegar no último dia do meu governo, olhar para trás e falar assim, valeu a pena, eu fui útil. Eu não fui um inútil, eu fui útil. É uma pessoa chegar e falar o seguinte, eu vou continuar as obras que o Rodrigo fez. Eu não vou fechar o restaurante popular. Eu não vou fechar o prefeito que foi eleito dizer isso. Eu não vou transformar um teatro municipal que está desenvolvendo a cultura num centro de tratamento a dependentes químicos, como alguns já falaram por aí. Centro de tratamento em outros lugares. O teatro é um centro de reabilitação em termos de cultura, desenvolvimento, turismo, lazer. É chegar no hospital escola e falar, parabéns hospital escola. Vocês estão fazendo transplante de rim, de fígado, de coração. Vocês aumentaram o atendimento aqui a pessoas no pronto-socorro de 100 para 400 pessoas por dia. O que nós podemos ser úteis para isso? O que nós podemos melhorar no hospital escola? Parar com essa divergência de uma entidade com a outra, continuar investindo nos postos de saúde e, principalmente, dar atenção e carinho à população. Esses dias me questionaram, Luciano. Até assustei um candidato a prefeito de Itajubá, questionando que o prefeito vai fazer uma grande festa do aniversário da cidade. Ué, o povo só merece tristeza? O povo só tem que conviver com enchente ou com tragédia? Não, o povo precisa de alegria. O povo precisa de sorriso no rosto. Precisa despertar esse amor pela cidade. Então, nós não podemos, de forma nenhuma, admitir que pessimistas governam a cidade de Itajubá. Itajubá precisa ser governado por itajubenses de coração, nascidos ou criados aqui de coração, certo? Para que Itajubá continue desenvolvendo. Só para relembrar, e desculpe a resposta mais longa, Luciano, Itajubá,
Nunca tinha sido a primeira cidade em desenvolvimento humano do sul de Minas. Sempre ouvíamos falar de Poços de Caldas, de Pouso Alegre, de Varginha. Os números não são nossos, os números são do governo. A primeira cidade em IDH do sul de Minas, IDH mede saúde, saneamento, segurança pública, educação. Aí eles fazem uma pesquisa disso, séria, e qual que é a pontuação da cidade e ver quem que é o primeiro do ranking. O primeiro do ranking do sul de Minas, que não é pequeno, é Itajubá. Nós estamos na frente de Pouso Alegre, de Poços, Varginha. Em desenvolvimento humano, a melhor qualidade de vida do sul de Minas é em Itajubá. Somos a 4ª do estado de Minas Gerais. Minas Gerais tem 853 cidades. Nós somos a 4ª. E eu não estou satisfeito com a 4ª, não, quero ser a primeira. Nós estamos entre as 20 cidades mais felizes do Brasil para se viver. Nós temos que continuar assim, estar entre as 10. É não deixar a peteca cair. É governar com gestão, com pulso firme. Certo? Não ficar de mimimi para lá e para cá. Olha, fujam dos candidatos mimimi. Candidato que só vai para a internet, mimimi, que nunca trouxe um recurso para Itajubá, não serve para ser prefeito da cidade. Candidatos que sempre ficaram mamando em governos aí, funcionário, dando de coitadinho. Cuidado com eles. Olha, eu estou falando como cidadão e como prefeito. Esse é o futuro da sua cidade. Nós não estamos mais na época de votar com a emoção. Nós temos que votar com a razão. Pegue o candidato que você quer votar e analise se esse candidato é capaz de gerir ou de tocar um supermercado, uma quitanda, uma sorveteria, uma clínica médica. Se ele não é capaz de tocar uma clínica médica, você vai dar uma cidade para ele tocar? Você vai dar uma cidade que você tem que mexer com finanças, com jurídico, com agricultura, com educação, com saneamento, com obras, com meio ambiente, com lazer, com esporte, turismo, com planejamento, com tudo isto que tem numa cidade. Você vai dar para uma pessoa que mal consegue administrar a casa dele, a vida dele? Não. Esse é o futuro seu, dos seus filhos, dos seus parentes. Tem um problema aí na rua da sua casa que o prefeito não resolveu? Desculpa, eu estou tentando resolver a cidade toda. Mas é impossível. E você que está me ouvindo também não daria conta de resolver todos os problemas. Mas é importante, só não ver quem não quer, a diferença que fez a nossa administração de outras. Sem faltar com respeito aos outros prefeitos, que eu acho que todos caminharam para melhor a cidade. Mas tem uns que caminham a 10 km por hora, tem outros que caminham a 200 km por hora. E o que nós fizemos é caminhar em Itajubá 200 km por hora. Tanto é as obras que nós fizemos em Itajubá, as melhorias na assistência social, as melhorias na área de saúde, educação, meio ambiente. Se eu fosse falar de cada detalhe aqui ao povo, o que nós já fizemos no meio ambiente, o que nós já fizemos pela agricultura, pelo produtor rural, coisas que ninguém fica sabendo, no centro de zoonoses, o cuidado com os animais, os avanços na saúde. Eu gostaria até no final do programa, ou um espaço do seu programa, Luciano, poder falar um pouco mais de saúde, tá? Sim. É um avanço que as pessoas não têm conhecimento disso. Mas assim, a educação é extraordinário, os trabalhos que a nossa educação, através da nossa secretária de Educação e sua equipe, fizeram para o Itajubá. Números que o Brasil quer alcançar daqui a 10 anos, nós já alcançamos. Itajubá é a melhor cidade de educação do sul de Minas, uma das melhores de Minas. Fizemos um parque do Rebojão, certo? Acabamos de distribuir um kit escolar que nunca tiveram à altura, o kit escolar para 7.000 crianças. 7.000 crianças, jovens e crianças, receberam o kit escolar, estão recebendo uniforme, tem alimentação escolar todos os dias. Estamos abrindo agora o ITC para o povo de Itajubá, as piscinas do ITC, o campo de futebol, as quadras, os ginásios. Estamos calçando e asfaltando ruas, que eu quero dizer o nome das ruas aqui no seu programa, tá bom? Chega um monte de perguntas, você vai explanando, eu vou tentando encaixar. Você vai me cortando quando porque eu às vezes esqueço, Luciano. Eu peço desculpa. É porque são tantas coisas que um prefeito tem que falar, eu acabo empolgando e falando mais do que devo. É para não perder o raciocínio, até deixa você continuar. Já perguntaram aqui sobre os uniformes da escola, porque as aulas da rede municipal retornam hoje. Sim. E tem ouvinte perguntando sobre os uniformes, sobre o material escolar que você colocou agora há pouco. Sim.
Os uniformes, as crianças têm que chegar, certo? Alguns já estão prontos, mas você tem que ver o tamanho. Que uma criança de 3 anos, ela troca muito de roupa com 4, de 2 para 3, a de 7 para 8. Quem tem filhos sabe disso. Ele usa o tamanho 8, passa para 10, 10 passa para 12, 14. Então, tem que ver o tamanho e confecciona esses uniformes. O kit escolar, só para você ter uma ideia, da educação infantil, eu vou ler aqui que eu tenho que, senão não vou lembrar. Eles estão recebendo 2 camisetas, 2 lápis de escritas, tesoura, apontador, borracha, cola, tá? Uma caixa de lápis de cor, uma caixa de massinha, uma caixa de giz de cera, certo? No ensino fundamental também tem tudo isso, certo? Aí recebe também régua, estojo, cola branca, os lápis de escrita e tudo mais, tá? Então, tudo isso é feito distribuído pela educação. E depois, se precisar ser refeito isso durante o ano, é refeito novamente, de acordo com o uso de cada criança. O que não falta é material escolar. Tem para... Prefeito, eu queria tocar um áudio agora, que tem relação com a última pergunta que eu te fiz, que você respondeu agora há pouco, sobre o que é ser um prefeito. É importante que as pessoas ouçam esse áudio sim. Tentam compreender. Ouçam a letra do áudio que eu ouvi agora há pouco, tá? Eu até te agradeço, Luciano. Eu não tinha ouvido ainda, mas é muito bom. Nós vamos soltar esse áudio agora e tem relação, está dentro daquilo que você colocou agora há pouco, então vamos ouvir, ouçam com atenção, por favor. (9h40) 1 minuto em defesa do consumidor. É muito comum encontrarmos um aviso Ser prefeito. Ser prefeito é estar diante de todos os problemas, de todas as angústias, de todas as incompreensões. Ter a vontade de realizar. Ter a sensibilidade de viver os sonhos, as tristezas, as frustrações, as reivindicações de cada um de seus munícipes. É sonhar em construir a grandeza de sua cidade e realizar a felicidade de sua gente. É lutar dia e noite, batendo a porta de quem tem soluções, tornando-se um mendigo à cata de migalhas para tapar buracos no universo de problemas de sua terra. Ser prefeito é ser engenheiro, economista, o médico, o psicólogo, artesão, o policial, a dona de casa, o defensor público, o promotor, o juiz, o assistente social, o relações públicas. Enfim, reunir em torno de si todas as atividades praticadas por cada um dos membros de sua comunidade, tornando-se o atleta da inteligência humana. Ser prefeito é agradar a todos, sabendo que cada ato provoca choque de opiniões ou choque de interesses, impondo uma carcaça de defesa que não se limita à defesa de sua imagem, do seu corpo, de sua família, pois importa na defesa, na segurança do interesse coletivo acima do interesse individual. Ser prefeito é dar o livro, é receitar, é levar o remédio, dar a carona, dar identidade, transportar as carências de sua comunidade, vivendo cada um e sabendo o quanto é necessário dar um não. Ser prefeito é viver o futuro no presente, administrando um orçamento do passado e sentir toda a ilusão do homem, com seus desejos, sentindo a pequenez do próprio ser na busca individual de seus problemas. Ser prefeito é dar de si, é planejar o amor e colher diariamente as injustiças, as frustrações, as ingratidões e olhar aos céus, rendendo a Deus as graças pelas forças recebidas, para enfrentar com coragem e determinação todos os desafios que possam ser vencidos ou jamais possam encontrar soluções.
Ser prefeito é viver as ameaças diárias de milhares de olhos e mãos que não aceitam o mínimo erro. Num universo municipal de ações diárias. Ser prefeito é ser infalível, sem ser Deus. Muito bem, prefeito. Eu acho que esse áudio aí retrata muito bem o que a gente falou agora há pouco sobre a função de um administrador. Eu não sei se é uma comparação bacana, mas eu imagino muito assim, um chefe de família, uma mãe que cuida dos filhos, cuida da casa. Ela sabe o que é melhor para os filhos. E cada problema que cada pessoa tem dentro da sua casa, faça uma ideia um prefeito que está cuidando de todas as casas dentro daquela comunidade. Exatamente. Todos os problemas, as pessoas, é natural que queira que resolva o seu problema de imediato. Mas você imagina cuidar de uma cidade toda. Então você tem que cuidar de tudo. Eu saio de é uma experiência enorme que qualquer outra profissão seria difícil de ter uma experiência como eu estou tendo, uma oportunidade desta. Você imagina, eu estou aqui numa reunião com a pessoal da saúde. Então, os problemas da saúde. Sai da saúde, entra o secretário de esportes. Completamente diferente dos assuntos. De esporte, entra da agricultura. Saiu da agricultura, entra uma associação de bairro. Quer dizer, uma ponta, né? Isso. Saiu da associação de bairro, entra talvez da educação com diretores da escola. Saiu da educação, entra o de obras, com outros problemas da cidade, totalmente. Olha o volume de coisas. Quando vê, toca o telefone de Brasília, que deu um problema num documento de uma CND da prefeitura, que o projeto que você está mais de um ano trabalhando está barrado, e você tem que resolver aquilo lá em Varginha, na regional, ou lá em Belo Horizonte. Aí você tem que mandar o secretário de Finanças. Não, eles exigem que seja a presença do prefeito. Aí o prefeito tem que ir lá, senão vai perder essa obra que está no prazo. Ah, mas a Câmara não votou no prazo que precisava votar. Aí você perde uma obra. Ou votou, não votou no limite. Aí outros municípios correram na sua frente. Mas aí você vai lá a Belo Horizonte. Enquanto isso, o secretário de Indústria e Comércio fala, prefeito, mas nós temos visita de uma indústria que é imprescindível que o senhor esteja presente. Certo? Aí, graças a Deus, eu tenho um vice-prefeito competente, parceiro, que sabe dirigir a cidade comigo junto e que representa, eu às vezes vai em Belo Horizonte com procuração ou está aqui recebendo uma indústria, alguma coisa, para se dividir e conseguir fazer tudo isso. Aí, depois de tudo isso feito, você lembra que você saiu de casa às 6h30 da manhã, são quase 9, 10 horas da noite, você não comeu, não alimentou, e começa a ter uma dor de cabeça, aí você chega, olha lá, aí você tem um lá na internet assim, ele deita no sofá uma pessoa, põe lá na internet e começa a criticar a prefeitura sem ter um mínimo de conhecimento, sem que esse cidadão tenha feito nenhum dia, nenhum metro de asfalto, de calçamento, ou pegou uma lata no chão e jogou na lixeira, nunca ajudou em nada, te criticando. Então você tem que saber que aquilo é normal, certo? E focar só nas coisas. Então essa é a vida diária de um prefeito. Tem uma frase que diz o seguinte, que você tem que tomar cuidado com a crítica construtiva de quem não construiu nada. Eu que sempre falo isso. Cuidado com as críticas construtivas daqueles que nunca construíram nada. Eu ouvi semana passada o trecho de uma entrevista de um cidadão que ocupa um cargo público aqui, com uma voz muito mansa, um português muito correto, mas esse sujeito não tem nenhum mês de carteira assinada de trabalho. Aonde colocou as mãos não foi para frente. Só critica. Os próprios eleitores dele são meus eleitores também. Só critica e não está vendo isso. Só põe defeito e fala pausado, e só fala em Ministério Público, Tribunal de Contas, que negócio todo. Nunca trouxe um copo de água desse que eu estou nas mãos aqui, quem está me acompanhando no Facebook, para Itajubá. Nunca trouxe um lápis de escola para uma criança desfrutar, ou um idoso poder caminhar em algum lugar. Ele critica as obras do prefeito, mas frequenta o cinema, frequenta o teatro, está lá no parque. Né? Então, essas são as energias negativas. São pessoas que nunca administraram nada, que enganam certa parte da população e acaba se elegendo. Mas se eu tiver certo nas pesquisas também, esse arruma as malas até o final do ano. Não, mas é normal isso. Não se enganam muitas pessoas por muitos anos. É por um curto período. Então, verdade sempre vai à tona. Prefeito, muitos estão nos acompanhando pelo Facebook e estão te dando parabéns para a ponte do Batalhão. Estão perguntando se já tem nome para ela. Não. Ainda não. Ainda não.
Quem dá nome às pontes, quem dá nome às ruas... Como é que funciona isso? É a Câmara Municipal. Isso não é uma atitude do prefeito. É do Só para lembrar, o prefeito não dá nome. Quem dá nome é... Eu posso até pedir para um vereador, mas quem dá nome são os vereadores. É uma prerrogativa da Câmara Municipal. Muito bem. Itajubá nunca teve tão bem representado. Rodrigo, você nota 10. Bebem Guimarães. Dona Bebem, muito obrigado. Antes de eu te perguntar sobre a saúde, que você disse agora há pouco, queria falar sobre... Engraçado, só quem passa mal que vai lembrar de hospital e por aí vai. Eu queria fazer uma última pergunta para você fazer um complemento para mim, que é o seguinte. Falamos de você, falamos da gestão, falamos do que é ser prefeito, ouvimos um áudio agora há pouco. Agora, falta uma coisa. O vice. O vice-prefeito, que é o teu braço direito. Você começou a falar, me veio essa ideia de fazer essa pergunta. Como é que um candidato escolhe seu vice-prefeito? O vice-prefeito tem que ser uma pessoa, primeiro, competente. Você tem que saber que aquele é o primeiro da fila para te substituir, para você governar com ele ao lado, para pensar da mesma forma ou te contestar de forma construtiva. Sabe qual é o meu relacionamento com o Christian, vice-prefeito? Relacionamento de irmão. Quando tranca ali na sala, tem discussões nossas de ponto de vista diferentes. E ele, por incrível que pareça, ele sempre acrescentou coisas boas ao meu governo. E sempre me segurou também em algumas coisas que na empolgação eu poderia ter errado. E muitas outras coisas também, nas trocas de ideia que nós temos, eu pude aprender com ele e ele aprendeu comigo. Sabe o que era feio e terrível para a cidade, que nós assistimos alguns anos atrás? Vice-prefeito perseguindo o prefeito, tentando rastrear o prefeito. Isso nós não vimos nos últimos anos. Olha o Christian ao meu lado, as entrevistas, me representando, estando junto, tendo altura. Você tem um vice-prefeito que, numa reunião, que você tem que falar com pessoas que falam inglês e falam inglês, falar italiano e falam italiano, certo? Que sabe, é uma pessoa com mestrado numa universidade federal, que já conhece o mundo todo, que em todas as ações está junto com o prefeito, certo? É ativo, faz o papel de vice-prefeito, não quis passar por cima do prefeito, aparecer mais que o prefeito. É importante as pessoas saberem disso. Tem que ter a humildade de um homem público. Você nunca viu o Christian querendo aparecer mais do que o prefeito. Ele fez o papel de vice-prefeito, mas ele tem a competência suficiente para ser até mais do que o prefeito, certo? É uma pessoa daqui de Itajubá, família daqui, e que nunca, em nenhum dia, tentou rastrear o prefeito da cidade. Sempre foi parceiro. É isso, um governante tem que ter um vice que caminhe em paz com ele, que some com ele, que não divida, que possa somar, em que tenha sensibilidade, conhecimento. Peguei um vice-prefeito que já foi vereador, empresário, gente da cidade, já trabalhou desde criança, desde os 12 anos de idade. Você tem raiz com a cidade. Então, isso é importante de um vice. Então, na escolha de um vice, é muito importante que o prefeito saiba ter uma pessoa boa ao seu lado. Uma pessoa do bem, competente do bem. Porque sozinho ninguém toca a cidade. Eu quero agradecer sempre, em especial ao vice-prefeito que eu tenho, e aos meus secretários, aos meus diretores, e às pessoas que me apoiam também, sem ocupar cargo público, para fazer um bom governo. Infeliz do político que acha que o poder é para sempre, ou que ele vai governar sozinho, que seja autoritário, que seja centralizador. Não, os meus secretários, eles têm autonomia para isso. E é importante que prefeito e vice-prefeito saibam disso. A escolha correta do secretariado é importantíssima para um governo. Comece a olhar em volta do seu candidato a prefeito, quem são as pessoas que estão em torno dele e que vão fazer parte do secretariado. Porque é uma burrice, é uma irresponsabilidade um prefeito que chega e coloca lá como secretário de educação alguém que pôs um carro de som para ele, então virou amigo, ele põe de secretário de educação como se fosse um empreguinho para a pessoa. Vai desenvolver o quê? Não vai desenvolver nada. Ou no esporte, ou na saúde. Não. Você pega, eu sou repetitivo nisso, mas vou falar. O meu secretário de saúde é um professor da escola de medicina. Está ligado aos hospitais aqui de Itajubá, sabe o que está falando, fala com propriedade, é uma liderança, é membro do Conselho Estadual de Saúde. Secretária de Educação, está há mais de décadas na educação, uma professora da rede municipal, condecorada já, sabe disso. Meu secretário de esporte é um professor de esporte renomado. Meu secretário de meio ambiente é ligado ao meio ambiente,
Foi chefe do IEF durante 25 anos. Todos os prêmios que tem no Brasil, um dos melhores secretários de meio ambiente é ele. Meu secretário, meu procurador jurídico, é um professor de direito até internacional agora. Meu secretário de finanças é formado em direito, especializado em finanças. Meu secretário de turismo e lazer vem fazendo um grande trabalho, conhece a área de turismo e lazer. Meu secretário de obras tem a melhor experiência de Itajubá em alguém que trabalhou em obras de grandes empreiteiras no Iraque durante 6 anos e meio, naquela época difícil daquele país. Depois foi secretário de Estado no Tocantins, na implantação do Estado do Tocantins. Eu poderia falar que secretária de planejamento vai mandando muito bem na área de planejamento. Enfim, olha o secretário de Indústria e Comércio, o secretário de Gestão, olha o espetacular trabalho que eles vêm fazendo. Meu secretário de Gestão foi presidente de uma das maiores multinacionais do planeta. Aceitou ser secretário de Gestão. Secretário de Indústria e Comércio, idem. Formado aqui na Unifei, engenheiro, trabalhou em renomadas empresas do Brasil. Então, eu estou bem amparado. Eu estou bem ali, vamos dizer... Assessorado. Secretário de Agricultura é um veterinário que dá palestra até para fora do Brasil. Então, isso é importante. Quer dizer, cada um dentro da sua área, né? Bom dia, prefeito. Obrigado pelo Parque do Rebojão, está muito bom. Giovanni Gonçalves. E também amo Itajubá e amo o prefeito. Se pudesse, votaria em você novamente. Regilene Viana. Muito obrigado, Regilene. Das pessoas que entram pelo Facebook e acompanham o teu trabalho. Eu costumo pensar o seguinte, a gente tem que dar atenção para as pessoas que valorizam o que a gente faz. Nos orientam naquilo que a gente precisa melhorar. E o negativismo não tem que dar atenção, porque eu acho uma perda de energia, um desperdício de energia. Luciano, você falou tudo. Eu cito, às vezes, para as pessoas, eu vou citar 3 casos, que eu vou repetir esses casos como experiência de prefeito. Eu asfaltei um bairro, que era pó ao barro, fui lá, a pessoa, teve um morador que reclamou que eu esquentei o bairro, porque o asfalto ele achou que era quente. Eu fiz o alargamento da ponte da avenida, que salva vidas, que facilitou o trânsito, muitas pessoas até esquecem que eu fiz aquilo lá, que eu vou fazer na ponte do Mercado também, na ponte da Imbel, viu, aquele alargamento de ponte. E o que acontece? Uma pessoa, uma moça que mora lá na avenida, a mesma que está pondo fogo na moça lá para não desapropriar a casa dela da beira do rio, reclamou numa rádio local que eu fiz aquilo lá de aço, estrutura de aço, tem que ser de aço, e que ela vinha de salto alto ali, que fazia muito barulho, que ela ficava com vergonha, que o prefeito foi irresponsável, que deveria ter feito cimento. Quer dizer, você melhora uma ponte, a pessoa vem reclamar do salto alto. Será que você dá um par de sapato para ela de borracha? Eu ofereci um par de tênis para ela. É uma boa. Certo? Uma galocha. No dia da inauguração das 202 casas que eu fiz lá no bairro do Moquém, então você faz as casas, eu lutei para mudar para ser blindex, para ter água quente, aquecedor solar, ruas asfaltadas, calçada cimentada, com passeios, iluminação de primeira, nenhuma lâmpada apagada, postes, então tudo bonitinho. Estou fazendo lá uma quadra, um campo de futebol, aquele negócio todo ali que está arrumando. Na hora da inauguração tem pipoca, algodão doce, um showzinho, palhaço para alegar as crianças, aquele negócio todo. Na hora do meu discurso, no meio do discurso levanta uma senhora lá, uma carne de pescoço, né? E fala assim, prefeito, das casas o senhor já falou, mas dos móveis o senhor nem tocou no assunto. Nossa. Quer dizer, além da casa, ela queria que eu desse o forno micro-ondas, o fogão, o colchão. Bacana, aí, para minha sorte, o presidente lá do bairro, que é uma pessoa sensata, falou, não, prefeito, só um minutinho. Tirou a senhora, essa moça de lá, nem uma senhora, uma moça, que ela é chata mesmo, diga-se de passagem, e falou, prefeito, ninguém pensa como ela, viu? O senhor me desculpe, o senhor pode continuar seu discurso. Eu continuei meu discurso, continuou a alegria do mesmo jeito. Imagina se eu fosse dar ouvido a essas pessoas. Então, os negativistas existem tudo que é lado. Tem gente que chega no pé de um IP, de uma árvore IP, e fala assim, nossa, que lindo. O que está do lado fala assim, é bonito, mas suja muito. É amarelo, por que não é verde? Verde. Então, isso vai existir. Você constrói uma ponte, faz tudo bonito, a pessoa reclama de um buraco de 5 centímetros ou 10 centímetros, está ali na boca da ponte, que às vezes um cano que estourou, alguma coisa, ela não fala da ponte. Você constrói uma escola, você reforma uma escola como a Teodomiro Santiago, você tem lá 900 pessoas elogiando. Tinha 2 reclamando da cor que eu pintei o muro. De vez em elogiar a escola, que está atendendo milhares de crianças.
Mas assim, Não é preguiça, não? é falta do que fazer e não vou dizer outras coisas aqui. Um abraço para a Terezinha do Santo Antônio, está acompanhando o seu programa. Prefeito, uma pena que você não pode continuar. A oposição busca minimizar o tanto que Itajubá cresceu, mas são minoria. Que os cidadãos de bem prevaleçam na luta por uma cidade cada vez melhor. Obrigado, Rodrigo. Qual é o nome? Carla Almeida. Ô, Carla Almeida, muito obrigado. Fico muito feliz, viu? Isso traz energias boas para a gente. E vamos seguindo em frente. Parabéns pela administração excelente do prefeito Rodrigo. Glória Pereira. Um abraço. A Glória, Também... muito obrigado. Uma pergunta bacana aqui. Bom dia. O que será feito na pracinha da Embel? Rose Gonçalves. A pracinha da Embel, vamos lá. A Embel tomava conta da pracinha e agora passou para a prefeitura? Não, mas agora que eu digo, não. Há mais de 20 anos que não cuida. A Embel prestou um grande serviço, presta um grande serviço, mas há mais de 20 anos já não é mais da Embel. O bairro da Embel é tocado pela prefeitura. Então, o que nós vamos fazer? Reformar a Praça da Embel. É uma praça muito grande. A área de extensão da Praça da Embel é maior do que a Praça Central. E ela tem pouco movimento. Aí me perguntaram, por que você vai reformar a Praça da Embel? Tem pouco movimento. Tem pouco movimento porque ela está mal. Se ela estiver bem iluminada, com área de lazer para crianças, jovens, adultos e idosos, ela vai ser bem frequentada. É um bairro nobre da cidade de Itajubá. E o Tenente Melo me ajudou a arrumar as verbas também. Grande parte da reforma, uma parte é do município e outra parte é de emenda parlamentar. Que eu quero agradecer ao vereador Tenente Melo que me ajudou. Está aí um trabalho de vereador que vale a pena, tá vendo? Eu vou reformar a praça graças ao trabalho que ele fez também. E assim como outros, Sebastião Silvestre tem feito um belo trabalho, o Zé Maria também tem feito um belo trabalho, o Wilson, o vereador Kenner, eu poderia falar aqui do Vladimir Bananeiro, do Zé Pequeno, faz coisas até do próprio bolso, de tanto amor que ele tem pela cidade. Eu acabo esquecendo alguns nomes de vereadores que realmente trabalham ali. Você me perdoe se eu estiver esquecendo de alguns, na semana que vem eu posso falar, mas tem vereadores que realmente trabalham, tem vereadores que realmente somente falam. E Teodomiro Santiago já falava, revelemos mais por atos do que por palavras. Né? Se cada um fizesse, por exemplo, o Tenente Melo, vamos citá-lo, ele trabalhou na Embel, Tenente na Embel, então a situação da pracinha, que você acabou de dizer, passou por ele, então é atuante. Se cada vereador cuidasse ali da sua área que mais apetece, eu acho que seria bem diferente. Sem dúvida. Inclusive os que são contra. Exatamente. E outra coisa, eu estou vendo vereadores aí de oposição, falam, olha, arrumamos uma verba aqui para o hospital, para Santa Cá, cadê essa verba, o dinheiro? Vim com um papel na mão assim e dizer, arrumei isso daqui, né? Eu quero ver o papel moeda nas mãos dessa entidade. Eu tenho um cheque aqui no bolso, certo? Um cheque é dinheiro. Pode descontar. Mas tem que descontar, precisa ver prazo, quanto tempo que leva. Porque então, vem de uma ilusão. Ô, Luciano, nós nunca seremos criticados por pessoas que fazem mais do que nós. Eu sempre sou criticado por pessoas que fez menos do que eu. Ou nada. Eu não conheço uma pessoa que fez mais que esteja nos criticando. Os que fizeram mais ou ajudaram bem Itajubá sempre estão elogiando ou ajudando em alguma coisa. Não é? O pessimista, por natureza, ele é vagabundo. Desculpe a palavra, mas é vagabundo. O pessimista, ele é do contra. O pessimista tudo para ele não vai dar certo. O pessimista tem reunião de síndico, de condomínio, ele fala assim, eu não vou. Mas se você está reclamando, você tem que ir. Aí falou assim, então vai lá para você ver o que vai dar. Aí a pessoa volta e falou, deu certo. Ele falou, então espera para você ver. Certo? Ele já é pessimista por natureza. E esses são os dores de barriga, eles não vão para frente. E eles não enxergam, às vezes, ou enxergam, não querem ver, né? Fingem que não vê, que as pessoas que estão ao lado não caem na deles, não compartilham o que eles falam. E essas pessoas estão sofrendo aí com o casamento deles, com falta de amizade com os próprios parentes, com os filhos. Pode saber que não tem para onde ir, só enxerga o lado negativo. E as pessoas que estão me ouvindo isso sabem quem são. Prefeito, eu queria agradecer o pessoal que participa aqui do programa, pelo Facebook, pelo WhatsApp, muitas perguntas, bacana. Semana passada a gente teve um número e essa semana já mais do que dobrou. Obrigado pela confiança aqui, a gente poder debater aí com o prefeito os fatos aqui da nossa cidade. Melhor prefeito, muito competente, muito bem, Emília Guedes. Agora, a pergunta da Valéria Aparecida.
Ela quer saber se o dia 19 de março será feriado ou não. Eu acho que até o sentido da pergunta seria mais se permanece como feriado da cidade ou como dia de São José Esposo. Valéria Aparecida, sua pergunta foi muito boa. Eu só quero mandar um recado aqui para o Rogério Giovanni, que foi presidente lá do bairro do Rebojão, e dizendo o seguinte: bom dia, prefeito. Nós, moradores do Rebojão, só temos que agradecer. Estamos acompanhando a entrevista. Então, quero agradecer ao Rogério, tá? Que é um grande parceiro lá, foi um grande presidente de bairro lá também. E respondendo à pergunta da Valéria, eu queria dizer o seguinte: Valéria, só não vai ser aprovado pela Câmara o retorno do 19 de março como feriado de Itajubá se os vereadores de oposição não deixarem. Deixa eu só dizer, tem que tramitar isso na Câmara, senão não é de autoria do prefeito. Quem mudou foi a Câmara, contra a minha vontade. Quando foi aprovado, eu vetei, eu não concordei, mas a Câmara quebrou o veto. A gente tem um respeito muito grande pela paróquia de Nossa Senhora da Soledade, da qual eu frequento, mas é a padroeira da nossa cidade. Isso para nós é muito importante, mas nós não podemos retirar um feriado que está há 200 anos na cidade, que é o dia do aniversário da cidade, que coincidentemente é o dia de São José do Esposo, para trocar por dia 15 de setembro. Quando você faz uma pesquisa, mais de 95% da população querem feriado dia 19 de março e não dia 15 de setembro. É preciso respeitar o povo de Itajubá. É um absurdo o que fizeram com isso. É um abuso contra a vontade do povo. Então, deixar claro que as pessoas confundem e pensam que às vezes o prefeito trocou isso. Não, o prefeito é contrário a essa mudança. Que permaneça 19 que de março. permaneça 19 de março como feriado. Não dá para comemorar as duas coisas? Não pode, porque são muitos feriados. Não, tá, digo, pessoa. Eu acho que quem é devoto de Nossa Senhora de Soledade, de Nossa Senhora, eu acho que todos os dias são dia de Nossa Senhora. É isso aí. Não precisa de um dia especial. É lógico, no dia que comemora Nossa Senhora de Soledade, que possa lá comemorar, como todas as igrejas. Por exemplo, nós temos a paróquia de São José. Não tem um feriado de São José. São Benedito, não tem um feriado de São Benedito aqui em Itajubá. Temos a Soledade, por que tem que ser feriado no dia de Soledade? Agora já é da Piedade, que é tradicional, é feriado quase no estado inteiro, que é a padroeira de Minas aqui. Então, já é feriado, e já vem há mais de 200 anos, 100 anos. Então, o 15 de agosto já é, agora o 15 de setembro não. Agora, a Câmara, eu acredito que nós vamos ter os votos suficientes para mudar isso novamente, para retornar ao 19 de março. Só que aí, o vereador Zambrana, ele pediu audiência pública sem necessidade. Então, quer dizer ao povo de Itajubá o que eu penso disso. E quero pedir ao vereador Zambrana que reveja os seus atos. Ele pediu uma audiência que era dia 6 de fevereiro. Não tem necessidade de ter essa audiência. Neste caso. Dos dias 6 passaram para o dia 13. Se vai no dia 13 a audiência, para entrar o projeto, vai chegar antes do Carnaval. E depois, só depois do Carnaval que ele começa a tramitar. Aí o que acontece? Não dá tempo. Vai ser votado depois do dia 19 de março. Talvez reverta, mas para ser feriado só o ano que vem. O que eles querem com isso? Tentar a oposição inibir o prefeito de fazer as comemorações do dia 19 de março. É uma tolice, porque o dia 19 de março continua sendo feriado, continua sendo aniversário da cidade. Independente se seja feriado ou não, nós vamos comemorar com muito amor, com muita festividade, carinho e alegria, o aniversário da cidade, que é no dia 19 de março. Então, eu quero dizer, que como prefeito da cidade, dizer o seguinte: nós da prefeitura somos a favor do dia 19 de março. E que os vereadores revejam suas posições e atendam à vontade do povo. Que votem logo isso, que o senhor presidente da Câmara, que eu quero dizer que o Sebastião Silvestre vem desempenhando um belo trabalho como presidente da Câmara, que vote isso em reunião extraordinária, alguma coisa, mas que atenda essa vontade da população de voltar ao dia 19 de março. Porque o aniversário de Itajubá. Quando eu te perguntei se não pode comemorar as duas coisas, no sentido seguinte: o que faz você comemorar alguma coisa, um aniversário, uma festa? Não é a data em si, é o que você sente por aquela data. Sim. Então, qual é o problema, gente? O aniversário da cidade é feriado, comemora São José, comemora Nossa Senhora da Soledade, enfim, e cai numa quinta-feira. Agora, isso sujeito ao aloprar e dizer, não, eu sinto que o feriado é da cidade.
Eu vou respeitar, quer dizer, não é uma folha de papel, não nada assinado que vai mudar a vontade que a pessoa tem. Esses 95% que você disse agora. Até mais de 95%, tá? E uma outra coisa importante. Eu ouvi um vereador numa entrevista, semana passada, falou assim, gente, ele esquivou de um lado e do outro, sabe? Mas não respondeu. O que tem a ver São José do Esposo com Itajubá? Padureira Soledade, tá bom, mas o aniversário de Itajubá é dia 19 de março. Então, você tem que caracterizar por lei um dia de santo. Então, que ponha São José do Esposo, mas nós estamos sabendo que o aniversário é no sentimento do aniversário de Itajubá, certo? Não venha disfarçando que um não tem vínculo com o outro, não. Esta é uma realidade. E eu, como prefeito, tenho que falar isso abertamente. Errado seria se eu ficasse em cima do muro aqui, se esquivando para um lado ou para o outro. Então, como prefeito, eu tenho que ser a primeira pessoa a defender que o aniversário continue dia 19 de março. Que é quando foi fundada a cidade de Itajubá. Quando aqui Padre Lourenço colocou Itajubá como uma cidade. Então é isto. Esse questionamento parece uma coisa meio aérea, né? Uma coisa meio sem sentido. Por falar em aéreo e aeroporto? O aeroporto da cidade... Natan Silvério está perguntando. Tem duas notícias boas, viu? Peraí. Primeiro, vamos à melhor notícia. O DENIT desapropriou a área ali do Jardim das Colinas para construir o trevo. Foi feito trabalho social, agora saiu a desapropriação. Vão ser notificados todos os donos, já foi publicado no Diário Oficial, a desapropriação do trevo já saiu. A próxima fase agora é alocar o recurso que já tem alocado na União e licitar. Fazendo a licitação, depois tem o início das obras. É a burocracia que tem no sistema público. Mas o que há mais de 30 anos o povo esperava, nós conseguimos junto ao DENIT, vai sair aquela obra do trevo do Jardim das Colinas, tá? Na melhor das hipóteses... É uma obra longa, é uma obra de 18 meses. A obra... Se começar esse ano, eu acredito que no final de 2021, nós estaremos com ela pronta, tá? A primeira parte da obra, pelo menos, é a duplicação da ponte. Daquela ponte ridícula que nós temos na entrada da cidade ali, Ponte da Morte, que precisa ser trocada urgentemente. Né? Ficou... Aquilo foi construído há 50 anos atrás. Certo, para a época, o que havia de melhor. Para a época. Itajubá, há 20 anos atrás, tinha 7 mil veículos. Hoje nós estamos com 50 mil veículos. Você imagina no país também. Então, você falar de veículos é um assunto interessante. Eu acho que não deve ser muito difícil de entender o trânsito que a gente tem em qualquer lugar do Brasil. A quantidade de carro não tem como... E eu acho que as pessoas que às vezes criticam o trânsito de Itajubá é porque, Rodrigo, eles não saem de Itajubá. Eles não vão viajar. Porque é o seguinte, quando a gente fala de Rio, de São Paulo, Belo Horizonte, você fica parado ali. Não tem saída daqui. Quanto tempo você fica num trânsito aqui? Olha, anda, você para. Daqui a pouquinho você não está ali mais. Eu falo o seguinte, nós não estamos mal acostumados, nós estamos bem acostumados. É porque nós fizemos melhorias no trânsito. E só para as pessoas entenderem, há 7 anos atrás, quando eu assumi a cidade de Itajubá, nós tínhamos 34 mil veículos em Itajubá. Hoje nós temos 50 mil. E o trânsito está melhor do que há 7 anos atrás. Imagine se não tivesse feito essas modificações, que às vezes geram um transtorno de imediato, mas avanços foram feitos e continuarão a serem feitos. Certo? Agora, trânsito é um problema. Esses dias eu cheguei na cidade de Guaratinguetá às 6 horas da tarde. Rapaz, você não anda. Pouso Alegre, das 5h40 às 6 horas, você não anda. Agora, imagine as capitais. Então, aqui em Itajubá, por mais problemas que nós tenhamos no trânsito no horário de pico, ainda é melhor do que outras cidades. E só para também deixar claro, Itajubá tem o terceiro ou quarto maior per capita de veículo do estado, de carro por habitante. Então, é uma cidade com as ruas estreitas, cheia de montanhas, que não teve planejamento ao longo de mais de 190 dos seus 200 anos e que tem um dos maiores números de veículos do estado. E para piorar, tem um rio que corta a cidade ao meio, que para você ir de um lado para o outro na cidade, você tem que bifurcar para as principais pontes, não é uma avenida que liga de um lado ao outro, e tem uma BR, que é a rodovia, que atravessa a cidade ao meio, que trava o trânsito da cidade. Então, tudo isso vai gerando um transtorno e uma dificuldade enorme de qualquer mudança que você queira fazer no trânsito. Haja ideia, né?
Muito bem, o Paulo Val, temos que continuar com essa maneira de administrar. Parabéns ao prefeito. Muito obrigado, Paulo. E o Edson Viana, parabéns, Rodrigo. Que pena não poder continuar esse trabalho maravilhoso. Tomara que principalmente os negativistas estejam te ouvindo agora. Os negativistas, Edson, muito obrigado. Sempre existiram e sempre existirão. Existe o negativista na política, existe dentro das fábricas que estão me ouvindo agora. Você que está no comércio, eu tenho certeza que você pode ser positivo, mas tem uma pessoa negativa do lado, na sala de aula, na faculdade, no meio dos professores, no meio dos médicos. Isso é da natureza. Existem os positivos e os negativos. O que você tem é que se livrar das pessoas negativas. Deixa ela com o sentimento dela. Eu falo sempre, o ódio, a mágoa, a inveja, a vingança, é o veneno que a pessoa toma e quer que o outro morra. Não, você não tem que absorver isso. Deixa ele para lá, toca a sua vida. O que você faz quando você vai numa festa, você é convidado para uma festa, tem um sujeito chato lá dentro. Você vê que o sujeito está lá, você não evita? Existe o sujeito mala, existe o sujeito baú, existe o sujeito container e existe o Titanic, né? Porque isso existe em todos os lugares. Mas agora... O bom é que o último ele afunda, né? Ele afunda, o resto boia, né? Mas é natural que aconteça. Parabéns, Rodrigo e equipe, pela ótima gestão. A melhor cidade, a melhor que nossa cidade já teve. Andressa Ribeiro. Muito obrigado. Melhor gestor nos últimos 200 anos. Que isso, longe disso. Já estamos no Eu tenho certeza que eu contribuí muito, mas muito obrigado. Prefeito, 201 anos. E aí? 201 anos, início de um novo século, uma comemoração à altura. Itajubá não estava bem acostumada. Itajubá vivia-se com muito pouco, pensava pequeno. Nós temos que desenvolver o turismo em Itajubá, trazer as pessoas de fora que possam ver Itajubá com os outros olhos. E nada melhor do que a alegria do nosso povo, da micro-região, para absorvermos aqui em Itajubá e ter um momento disto. A festa mais esperada do ano é o aniversário de Itajubá. Depois do Natal e Ano Novo, né, temos as festas tradicionais do Carnaval, mas as festas de aniversário de Itajubá tornaram-se, no nosso governo, uma das maiores. Então, nós trouxemos aqui Chitãozinho Chororó, já trouxemos o cantor Leonardo, fizemos a festa com o cantor Daniel, fizemos com a Maiara Maraíza, Michel Teló. Olha os artistas que nós já trouxemos em Itajubá, e este ano não será diferente. Então, nós teremos aqui, na quinta-feira, Luan Santana. Antes do Luan Santana, nós teremos um show do cover do Queen, do Queen Cover, que foi o maior sucesso do ano passado. As pessoas pediram o Queen novamente. Então, nós vamos ter na quinta-feira Queen e depois o show de Luan Santana, gratuito. Na sexta-feira, teremos um show do Coldplay Cover, o melhor cover do Coldplay do Brasil também. E depois o show do Zezé de Camargo e Luciano, aberto também à população. Depois, no sábado, nós teremos um show de Taeme Thiago, tá? E depois, está aqui, ó, Taeme Thiago, e depois, em seguida, um show do Latino. São 2 shows que complementarão o sábado na nossa cidade. Você sabe de quem que o Latino é amicíssimo, né? Da Nilda. Da Nilda? Falar para ela. Dizem que é um showman, né? Em cima do palco. Eu nunca assisti um show dele, mas diz que é um astro em cima do palco. Então, vamos ver isso. Eu tenho certeza que estará animado com o público de Itajubá no sábado, que será no dia 21. E no domingo, nós teremos a dupla Jean e Giovanni. Então, nós teremos show, vou repetir, de Luan Santana e o Queen. Teremos Zezé de Camargo e Luciano com o Coldplay antes. Teremos Taeme, Thiago e Latino. E Jean e Giovanni. Então, esses serão os shows. Além de parques infantis. Então, nós vamos ter torneio de voleibol, de futebol, de futevôlei, de tênis de campo, de tênis de mesa, de bocha, atrações artísticas e muitas outras coisas. Então, é sobre isso que eu queria falar, inclusive. Esses shows que você traz, esses shows grandes, shows nacionais, a sua administração nunca esqueceu uma coisa importantíssima, que são os artistas da cidade. Sim. Você é um desses artistas, né? Então, eu estou falando em nome da classe, entendeu? Porque é muito bacana isso, e a gente ser convidado para participar do aniversário. E o bacana é o rodízio. Isso é fantástico, porque todo mundo é contemplado de fazer uma apresentação, de ter um palco de primeira, de ter um som de primeira, uma equipe que se preocupa. Agora há pouco você estava falando sobre Itajubá não estar acostumado a algumas coisas, e dentro da nossa classe a gente conversa com o pessoal, eles falam que não estão acostumados com isso, do tratamento.
entendeu? De Bom ter um isso. palco de primeira linha, de ter um som de primeira linha. Então, é bom que se acostumem e que daqui para frente não exijam menos do que isso, porque é assim que um trabalho aparece. É isso aí, Luciano. Fico muito feliz, porque os artistas de Itajubá estarão apresentando também Sim. no palco. E toda vez que nós falamos de shows, é importante ver como negócio para a cidade de Itajubá. Eu vou encher todos os Fomenta. hotéis da nossa Fomenta cidade, muita coisa. os restaurantes de nossa cidade, as lanchonetes, os postos de gasolina de nossa cidade. Certas pessoas poderão conhecer melhor Itajubá. A repercussão é muito positiva. Então, o efeito cascata é muito positivo. E todos esses shows, a soma de todos esses shows, é o preço talvez de um show de um artista que esteja estourando aí a nível nacional. Então, nós dividimos isso hoje em 5 shows, no valor que poderia gastar de um show e meio. É certo? É uma engenharia de negócio. E eu acho um absurdo, e que as pessoas ficam muito espertas. As pessoas são contra esses shows. Eles estão preocupados com o show, não. Estão preocupados que o prefeito vai sair aplaudido de lá. Eles são contra. Certo? Eles são amargos. Eles, para prejudicar o prefeito, eles prejudicam a cidade toda. Mas nós não damos ouvido a isso. Nós vamos para cima e vamos fazer Itajubá uma cidade cada vez melhor. Eu acho que tem que fazer um balanço, né, das pessoas que frequentam o parque e, na saída, pegar um papelzinho desse aqui e perguntar para cá, o que você acha? Continuo? Paro? O que eu faço, né? Mas, prefeito, As pessoas chegam, Luciano, só mais um minuto do seu programa. Não. As pessoas chegam e falam, ô prefeito, como é que você aguenta tantas pessoas criticando? Eu falei, não, você tem um grupo, às vezes, lá de Facebook, que tem 22 mil pessoas. Tem 10 ou 15 criticando, tem 22 mil que não. Porque falam do parque. Não, 90% das pessoas gostam do parque, frequentam o parque, amam o parque. Já pensou se chegar um prefeito como um está falando aí, que vai aterrar o lago, que vai acabar com o parque? As pessoas lincham, vai sofrer um linchamento. Imagina Itajubá hoje sem um teatro. Vai ser amanhã às 9 da manhã, né? Pronto. Sem um cinema, sem um teatro, sem os campos de futebol que nós fizemos, sem o parque, sem o lazer. Itajubá ficou uma cidade melhor. Só não vê quem não quer. É só ver o número de frequentadores no parque, você vai ter uma ideia. Pronto. E a praça também foi recuperada, construindo escolas, ginásios, pontes, passarelas, casas populares, E a praça também restaurante popular. A praça também debaixo de muito falatório, né? A E praça você foi fazendo, né? E fui fazendo. Imagina se eu fosse dar ouvido àqueles negativistas que foram contra. Prefeito, a sua mensagem para o encerramento do programa, eu vou procurar fazer sempre isso aí, uma mensagem que você deixar para o ouvinte, já mesmo para pensar nessa continuidade, né? Porque você lançou a semente aí das suas ideias, o que você viu, enxergou de melhor como morador da cidade, a pessoa que viajou bastante, vendo as coisas fora, trazer de ideia para cá, então... Exatamente. O gestor tem que ser preparado. Ele tem que ser apaixonado pelo que ele faz. Ele não pode ter vaidade do cargo. Eu vou repetir. Para ser prefeito da cidade, ele tem que ser apaixonado pelo que faz. Ele tem que ser apaixonado pela cidade. Ele tem que brigar com alguém se falar mal da sua cidade. Ele tem que defender. Ele não pode deixar uma peteca cair para trás. É isto. Um gestor tem que ser aquele que você pensa o seguinte, se eu tivesse uma indústria, um supermercado ou uma empresa grande, eu daria para ele administrar, porque daria certo. Você tem que olhar para o passado dessa cidade e falar, não, peraí, ele é um gestor, ele tem um passado bom, ele sabe administrar. Cuidado com aqueles que fingem de coitadinhos. Cuidado com esses fala mansa. Isso não leva a lugar nenhum. Tem que ser bom de jogo, bom de trabalho, certo? Bom de serviço. Itajubá não pode remar mais para trás. Nós fomos engolidos, alguns anos atrás, por cidades vizinhas que alavancaram. Nós recuperamos o nosso progresso. Nós estamos recuperando as nossas indústrias, nossos empregos. E melhoramos na área de saúde, educação, saneamento, limpeza, lazer, cultura. Não deixe isso cair. Vote com a razão e não com a emoção. Itajubá não pode parar. Muito bem. Obrigado, prefeito, pela sua entrevista aqui. Até a próxima segunda-feira, a partir das 9 horas. Obrigado também, Thalita, secretária de Comunicação. Deu um apoio bacana para nós. Obrigado, Duarte Pereira, ali na técnica. Era para eu estar ali, mas está me dando apoio aqui. Fica mais fácil para você bater um papo aqui. Eu que agradeço também, Luciano,
Desejo para todos uma ótima semana e que fiquem com Deus. Muito bem, Futura 10h22 agora. Bom dia.